plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens with no... Pela aluna Marcela Lúcia Pereira Lima, que recebeu o título de Síndrome da Alienação Parental, realizado sob a minha orientação, professor Georges Amore Lopes. A partir deste momento, passarei a presidir a presente banca examinadora, que também será constituída pelo professor Renato Garcia Pinto, especialmente convidado para arguir a aluna. Comunico que a aluna terá até 10 minutos para apresentar o seu trabalho. Em seguida, o professor convidado terá ao todo até 10 minutos para a arguição. Finalizando, farei minhas considerações finais até o máximo de 5 minutos. Passo a palavra à aluna Marcela Lúcia Pereira Lima. Boa sorte e quando tiver alguns minutos. Boa noite a todos. Imensa felicidade que eu estou aqui hoje, porque estou finalizando a minha graduação e iniciando a minha vida profissional. O tema do meu trabalho versa sobre a Síndrome da Alienação Parental, conhecida como SAP. Richard Garner foi a maior referência no tema, dada a sua relevância, se dedicou até o dia de sua morte. Ele foi um psiquiatra infantil, um perito judicial, podendo acompanhar as crianças nesse sofrimento. Para tratar do tema, é importante passear por alguns outros institutos, no qual há de se tecer algumas considerações sobre o Instituto, a evolução da história da família. E no primeiro momento há de se destacar que um dos grandes marcos propulsores da evolução da história da família foi o afastamento do Estado em relação à Igreja, que revolucionou os costumes, tendo mudanças no conceito de família. A entidade familiar, por conta dessas evoluções, não se mostra em decadência. Muito pelo contrário, ocorreu a repersonalização das famílias em busca do afeto, do respeito e do amor. Tomei a liberdade de trazer um pequeno trecho, um conceito escrito por uma advogada, Jamile Sarati, que com cuidado ímpar escolheu palavras para conceituar o conceito de família na atualidade. Em uma aula de Direito de Família, escutei o professor dizer: antigamente a família era una, um grupo do qual fazia parte 2 genitores heterossexuais casados mais a sua prole. Atualmente a doutrina e a própria Constituição inovaram. O direito de família passou a ser das famílias, e com essa nova abordagem, uma classificação vasta tomou conta do conceito do que possa ser a célula base de uma sociedade: monoparental, extensa, ampliada, eudemonista, homoafetiva. Assim, a família brasileira, como pode ser comparada a um brinquedo Lego, você monta de acordo também com o que entendeu. Contudo, a família feliz, naquele paradigma tradicional que remete a um comercial de margarina, quais sejam o pai e a mãe casados com os 2 ou 3 filhos e um cachorro tipo Lassie, já não é a marca do cotidiano brasileiro. Por conta dessas evoluções, hoje temos 4 institutos de família reconhecidos: o casamento mais tradicional, a união estável, as famílias monoparentais, que são os seus pais divorciados ou as mães, pais solteiros, as famílias monoparentais e, recentemente, as homoafetivas, decidida pelo STF. Todas essas famílias merecem o respeito e a aplicação do princípio da dignidade humana. Assim como as famílias têm o direito de dissolver as suas uniões, também é dado o direito de recompor novas estruturas familiares. E daí que entra o tema do meu trabalho. O tema do trabalho ocorre nessas separações e nesses divórcios, onde um dos cônjuges não suporta o término da relação e inicia-se um processo de
daí que veio a necessidade da lei para regular esses atos abusivos contra os filhos. A fonte do meu saber. Considerando que o trabalho se fundamenta basicamente no conceito de Gardner, considero relevante também a leitura de um pequeno trecho escrito por ele. A SAP é um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha denegritória contra um dos genitores, uma campanha feita pela própria criança e que não tem nenhuma justificativa. Resulta da combinação das instruções de um genitor e contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo. Quando o abuso ou negligências parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança pode ser justificada e assim a explicação da síndrome da alienação parental. A SAP é caracterizada por um conjunto de sintomas que aparecem na criança. Nela, a criança expressa livremente e sem motivos sentimentos de medo, ódio e rejeição. Ela é uma patologia psíquica gravíssima que acomete o genitor-alvo, que deseja destruir o vínculo da criança com o outro. Trata-se, na verdade, de uma manipulação afetiva. E às vezes são tão graves nesse jogo, essas acusações, que pode ocorrer até falsas acusações de abusos sexuais. Recentemente tivemos um caso no nosso escritório igualzinho, que se aplica nessa falsa acusação. Induzir a criança a SAP é uma forma de abuso emocional que irá trazer consequências para o resto da vida, trazendo problemas psiquiátricos, tais como depressão crônica, sentimento incontrolável de culpa, transtorno de imagem, de personalidade e, nos casos mais graves, até o suicídio. É tão traumático que suas consequências são trágicas, a ponto de comprometer a felicidade e a vida da própria pessoa, do indivíduo. Enquanto seus pais estão preocupados em satisfazer seus desejos pessoais, ganhar a batalha, vencer por vencer, os seus filhos atravessam a fase mais importante da sua vida, que é a formação da sua personalidade, onde viceja o campo das dúvidas e das indagações por respostas aos quais deveriam estar atentos. Os pais deveriam estar atentos. A família, ela é responsável por gerar pessoas saudáveis, felizes e equilibradas, ou pessoas desequilibradas e inseguras. A criança e o adolescente gozam de direitos fundamentais à pessoa humana. E a família é responsável por cuidar da saúde emocional de seus filhos. Falando sobre a síndrome, não posso deixar de falar, porque o tema inteiro recai ao cuidado do menor, que seria a guarda. Não temos como deixar de falar sobre a guarda. E compreende-se sobre o direito de guarda, prestar assistência material, moral, educacional, tendo responsabilidade sobre eles. Então, nos casos que esteja presente a SAP, a melhor modalidade seria a guarda compartilhada. Trouxe um pequeno trecho escrito por Denise Pericini, uma psicóloga que define a guarda compartilhada para vocês entenderem. A guarda compartilhada é um meio pelo qual os pais separados, divorciados ou com dissolução de união estável realizada permanecem com as obrigações e os deveres na educação dos filhos e nos cuidados necessários ao desenvolvimento deles, em todas as áreas, tais como emocional, psicológica e entre outras. Nessa modalidade, as partes não têm
teriam que discutir sobre os aspectos essenciais da vida dos filhos. Então elas discutem, decidem, participam em igualdade, como faziam quando estavam antes. Quando estavam casados, qual a dificuldade, né? É importante que a guarda compartilhada venha a ser aplicada sim nesses casos, para desfazer os danos psicológicos causados nos menores. Eu entendo que a ideia de alienar uma criança exercendo a guarda compartilhada, ficaria mais difícil, porque o alienado teria mais convivência com o menor. E podendo demonstrar a realidade para ele, né? Do que é ele, né? E o menor, em última análise, ele é o resultado da família. Mesmo que dissolvida, deve lhe oferecer condições para viver feliz, para ter um crescimento saudável. E a família deve minimamente fazer com que aconteça, né? Viver em harmonia. Logo, a positivação da Lei 2.318 de 2010 se fez em boa hora, em nome das crianças. E eu gostaria de encerrar a minha exposição deixando uma mensagem poética escrita pelo cantor do grupo Falcão, do grupo Rapa, no qual gostaria que ela permanecessem aí por muitos e muitos anos na cabecinha de vocês. Cuidem das crianças. Obrigada. Com a palavra do professor Renato. Bom, boa noite. Boa noite, Marcela. Tudo foi bom aqui. Tudo foi bom. O teu trabalho é bom, o tema que foi escolhido é muito bom, a sua sustentação oral é muito boa. Aliás, não sei se alguém já te falou isso, mas eu acho que você teria que concentrar seus esforços para se especializar em sustentação oral na tribuna da vida. Eu vou pedir para o meu irmão aí que me ajude bastante. Faça isso. Eu acho que você tem um dom para a sustentação oral, tá? Precisa lapidar, obviamente, claro. mas... Né? Deixa eu te perguntar. Bom, antes de fazer as perguntas, eu só queria fazer uma observação em relação ao tema específico que você escreveu aqui como título, tá? Porque assim, quando eu recebi o teu TCC, que eu li Síndrome da Alienação Parental, eu achei que a professora Babu tivesse errado, que eu fosse participar de uma banca de psicologia, psiquiatria e tal. Porque, caramba, síndrome, eu já fui direto no grande professor nosso, Google, né, para ver o que era síndrome. Assim, ela vai falar sobre a síndrome da alienação parental. O tema é muito bom, mas quando você insere síndrome da alienação parental, parece que você vai falar de uma doença, de uma síndrome especificamente, de uma questão médica e não propriamente de uma questão jurídica. Não é uma crítica, é só uma observação, tá? Porque o meu trabalho é excelente, tá? Bom, primeira pergunta, eu fui fazendo as perguntas aqui, eu tinha elas mais ou menos na minha cabeça, mas eu fui formalizando aqui. Qual que é o limite de uma crítica de um ex-cônjuge, seja ele a mulher ou o marido, não importa? Qual que é o limite que esse cônjuge faz contra o seu ex-cônjuge em relação ao seu filho para se caracterizar a alienação parental? Qual que é o limite disso? Bom, até aqui não é alienação parental, é uma mera crítica. Daqui para frente... Começa a partir do momento que essas acusações que ela faz, começa a gerar um afastamento da criança. Então ela começa, sem motivos, não quero te ver hoje, não, eu tenho outra coisa para fazer, não, ou mudar o horário de escola, ou impedir as visitas, ou você não vai pegar a criança porque ou evitar essas visitas, né? Eu acho que parte daí que começa a pensar, né, uma gravidade. Desculpa, sem querer te interromper, mas como o Jô Soares já te interrompeu, eu pensei mais nessa pergunta porque na Lei 12.318, aqui no inciso 2, no parágrafo único do artigo 2º, dito aqui, que já se caracteriza, por exemplo, como alienação parental,
campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Então, assim, basta uma menção desqualificada ou desqualificante, que seria melhor, para isso já poder se caracterizar como... Sim, só que aí, sem pretensão nenhuma, é óbvio que é difícil você constatar num grau, é um grau muito leve. No trabalho até coloco as gravidades, os níveis. E é dificilmente nesse grau, na prática, constatar, né? Só chegam, quando está em muito elevado, que se dá conta do tamanho do problema e já aconteceu dano psicológico na criança. E veja, você tocou um assunto importantíssimo, que é a tal da zona cinzenta, que no direito é muito comum. Tem o óbvio que é crime, tem o óbvio que não é, e tem aquela zona cinzenta que você nunca sabe se ocorreu ilícito, se não ocorreu e tal, que é onde pega, né? Quando a sua sustentação oral no tribunal vai fazer diferença, inclusive. Né? Bom, é possível alienação parental de casal casado? Sim, sim. Tivemos em casa o meu pai e a ex-mulher. Hoje eles não estão juntos e já se via, né? Eu estudando o tema, eu falava, nossa, mas já, olha, pode também exercer estando casado. Já quando você não tem mais aquele apreço pela pessoa, facilmente você cometer esse pode se caracterizar mesmo como uma vida de divórcio ou separação de fato. Tá. Uma outra pergunta. É claro que aqui eu estou excluindo a ideia de infante exposto, né, da criança, que não tem família, que ninguém conhece os pais e tal. Mas veja só, no caso de uma adoção, em que todo o processo de adoção se caracteriza e efetivamente é feita a constituição dessa nova relação familiar. Muito bem. E aí, forma-se uma verdadeira campanha dos atuais pais em relação aos ex-genitores. Se é que a gente pode falar assim, os ex-pais do ponto de vista de poder familiar, né? Claro. Então, assim, a atual família, núcleo familiar, começa a fazer uma verdadeira campanha em relação aos ex-pai e mãe da família que foi substituída. Nesse caso, eu posso dizer que há caracterização de alienação parental? Eu não me aprofundei nesse sentido, só que eu acredito que tem essa... O que você acha? Sim, acho que sim, porque a lei prevê que até com os avós pode configurar. Os avós exercendo essa alienação. Só uma observação. Quando existe a adoção, o processo findo de adoção, toda a relação familiar com a antiga família se dissolve. Então, quando ele fala dos avós, obviamente que a lei fez observação da possibilidade da alienação parental dentro do núcleo familiar e dos ascendentes. Né? Mas aí eu estou dizendo assim, quando você não tem mais a relação familiar com a ex-família porque foi substituída. Eu acho que pode acontecer. Só não vai ser difícil comprovar, mas é muito comum esse tema acontecer em casa. Ainda mais quando você deseja esse afastamento, entendeu? Para atender motivos pessoais. Eu acho que nesse caso você ficaria assim. Não sei se na prática a gente conseguir, né? Tudo isso que eu estou perguntando para você depende apenas de uma boa argumentação, que não tem resposta. Eu estou fazendo perguntas que não têm resposta mesmo. Depende da sua argumentação, tá? E finalmente, por que a escolha desse tema? Então, no segundo ano nós tivemos uma palestra na Semana Jurídica e me chamou muita atenção porque meus pais se separaram, eu era muito nova e eu sofri isso. Então, por isso que me chamou a atenção. Na hora que a psicóloga começou a falar, eu falei, nossa, mas não sabia do problema, eu acho que eu tenho algum problema. Porque eu me identifiquei com o tema. Aí eu guardei e falei assim, eu vou fazer isso no meu TCC. E aí, acabei. Logo no primeiro momento que começou a falar que nem sogra do maldito TCC, eu falei, vou escolher esse tema. E gostei muito, porque você acaba entendendo que realmente é muito possível. Você se identifica? Muito. Isso é importante para a vida profissional de qualquer pessoa. Por quê? Porque esse negócio de decor vem de coração, né? O olho, exatamente isso, né? Eu sei de cor, por quê? Porque foi fácil eu aprender e não preciso ler, eu sei de cor, de coração. E é isso que você demonstrou aí. Você não só escreveu um trabalho muito bem escrito, muito bem feito, tal, com muitos detalhes, inclusive para um TCC. Aliás, uma outra sugestão é de que você siga
siga esse TCC para mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque é um tema ainda que tem muito a ser falado, discutido, a começar por essas banais perguntas que eu fiz para você e que pode virar um compêndio até futuramente. Eu não descartaria essa hipótese, inclusive. Tá? E tanto na sua apresentação quanto na apresentação da Thaís e nos trabalhos que eu li, eu vi também, e aqui eu já faço uma homenagem ao professor Jorge, que eu vi a mão dele. Quer dizer, a mão não só de quem se dedicou ao trabalho, vocês duas me parece que foram estavam fechadas consigo mesmo no sentido de fazer um ótimo trabalho, e conseguiram, ambas, tá? Estou quase adiantando minha nota lá dentro, mas enfim. Mas ele falou que ele é do contra, ele não vai me seguir não. Mas eu vejo também a dedicação de vocês, mais o dedo do orientador, ou seja, a precisão cirúrgica com que ele delimitou o tema e que ele desenvolveu com vocês. Está de parabéns. Está um nível bom hoje, hein? Thaís, agora a Marcela, está um nível muito bom. Eu estou muito feliz e orgulhoso. Sem contar que é muito gostoso ver a apresentação eloquente que vem não do ensaio, mas do coração mesmo. A pessoa está com tanto coração na boca, né, que derruba tudo. Porque realmente está falando com humor, né? É muito gostoso mesmo. É da salamandagem. Eu não assisto novela, nem contar. Aliás, hoje aqui essa sala está cheia de amor, assim, afetividade, emoções, amor. Assim. Vocês sabem que quem se interessar com essa questão, Rousseau foi o primeiro filósofo moderno que efetivamente se aprofundou nessa questão das emoções. Os filósofos modernos, um pouco Bacon, mas principalmente Descartes, dá uma importância excessiva e enorme para a razão, o que até hoje está presente na ciência. Né? Só que com Rousseau ele vem e fala, mas antes de ser eu penso, por isso eu existo, Rousseau vem e fala, mas antes de pensar eu sinto, aí que eu existo mesmo. Então hoje, essa sala está muito rousseauiana, muita afetividade, mas está muito bonito. E aguarda um pouquinho, sentado. Nós vamos liberar ele. É difícil não. Aos 27 dias do mês de junho de 2013, realizou-se nas dependências do Centro Universitário Anhanguera de Santo André a sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso, TCC, intitulado Síndrome da Alienação Parental, apresentado pela aluna Marcela Lúcia Pereira Lima, como matéria obrigatória para a conclusão do curso de Direito do Centro Universitário Anhanguera de Santo André. Os trabalhos foram instalados pelo orientador da referida monografia, eu, professor Jorge Zamori Lopes, presidente da banca examinadora, da qual faz parte o professor Renato Garcia Pinto, especialmente convidado. A banca examinadora, tendo decidido aceitar o trabalho de conclusão de curso, após a arguição pública, deliberou pela aprovação, atribuindo a nota de 10, mais um 10 a nota. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Oh, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old
is your soul. Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn. Some even fall to the earth. We got in line to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not, and who I am.